Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio Carreira em Ação. E neste mês de outubro, o mês cor-de-rosa, símbolo da campanha internacional da conscientização sobre o câncer de mama, estamos dedicando esse e mais outros episódios nesse mês de outubro a todas as mulheres, especialmente aquelas que estão revendo seus papéis, possibilidades, enxergando novas possibilidades, revendo suas prioridades e forma de viver. É um mês específico para pensar aí, repensar na sua vida. Eu sou Denise Oliveira e hoje vamos abordar um tema que para muitas mulheres permanece invisível ou silenciado no ambiente profissional: o corpo feminino, seus ciclos, sua saúde e o impacto direto disso na carreira. O corpo feminino, o tema de hoje é o corpo feminino também fala. E como fala, hein? Mas é aquela voz silenciada, que você tem que prestar atenção quais os sinais você está dando. Corpo feminino também fala, saúde, ciclos e carreira é o tema de hoje. E vou propor que a gente olhe para o corpo não só como um problema, ou algo separado da carreira, porque estamos juntos, é uma coisa só. Temos que ser aliado a esse corpo tão magnífico. Algo que, quando cuidado e respeitado, pode fortalecer, incrível, mas a nossa performance, nossa energia, nossa presença. E, quando ignorado, pode trazer desgaste, invisibilidade e até limitação no progresso. É hora de repensar. Para essa conversa, hoje eu recebo Vanessa Monetti, consultora, coach e mentora de carreira e desenvolvimento humano. Ela é apaixonada a ajudar pessoas e organizações a revelarem as suas melhores versões. Muito obrigada, Vanessa, e que bom que a nossa agenda casou aí para a gente conseguir fazer esse café da manhã, que eu gosto de falar que os episódios é uma troca de ideias, como se a gente estivesse tomando um café relaxado. Ai, que delícia, Denise. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e poder falar de um tema tão importante para a gente, não só para as mulheres, né, mas para a sociedade em geral. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada a nós pela sua presença. Mas a gente está dedicando esse mês aí, esses episódios, para a mulher, esse ser tão especial nesse mundo mundial. Primeiro, eu quero compartilhar, Vanessa, alguns dados que mostram o quão real é a relação entre a saúde feminina, ciclos hormonais, estresse no trabalho e na carreira da mulher. Uma pesquisa da Gallup mostrou que 51% das mulheres que trabalham relatam ter se sentido estressadas no dia anterior. 51% é muita gente. Comparado com os homens, nós temos 39% dos homens que relatam que o dia anterior foi muito estressante. Aí tem uma série de fatores que envolvem também o próprio perfil da mulher, mas vamos ver mais adiante. Tem outro dado também que eu trago, Vanessa, que 42% das mulheres disseram que seu trabalho teve algum ou extremo impacto negativo na sua saúde mental nos últimos 6 meses. Quando a gente para ver esses números, começa a sinalizar aí um semáforo amarelo, um alerta que alguma coisa não está bem. Por isso, me parece urgente falarmos disso como parte da pauta da nossa carreira. E isso é uma responsabilidade desde o início eu quero tratar, é uma responsabilidade não só da mulher, mas também das empresas. Porque não dá para colocar esse tema tão importante, tão velado, depois do trabalho ou fora do profissional.
tem que ser no meio, enquanto está acontecendo, desde o meu ponto de vista. Enquanto você está construindo, você, mulher, está, ou nós, mulheres, estamos construindo a nossa trajetória. E parece que existe um tabu para falar sobre isso. E o pior, Vanessa, eu tenho trabalhado muito tempo no mundo corporativo, eu vejo que acaba sendo motivo de piada em rodas de conversa no happy hour. Porque é a mulher, né? Então, isso começa a sinalizar aí que alguma coisa está mal e fora de contexto. O que você acha? Ai, Denise, eu acho que sim, né? Vejo uma mudança, mas uma mudança assim muito lenta de se falar nesse assunto, né? E nos ciclos das mulheres, né? No geral. Lenta de se falar. Vejo, né, que um cenário em que o corpo da mulher, o corpo feminino está pedindo escuta e está pedindo passagem já há muito tempo. Então, quando você traz os dados da pesquisa da Gallup, para mim fica claro, né, que a gente está diante de algo que não é individual, de algo que é estrutural, né? E frente, né, um desafio ainda maior se a gente analisa uma cultura que valoriza a mulher que dá conta de tudo, que suporta tudo, que não falha. Mas se a gente olhar para o corpo, ele fala, né? E se a gente não escuta, aí ele grita, né? Ele grita e grita através de várias formas, né? E grita com insônia, grita com irritabilidade, com ansiedade, com ciclos desregulados, enfim. Então, a importância dessa conexão com o corpo é fundamental, né? Eu sou fã da Brené Brown, né? E tem uma frase que eu amo dela, que é a vulnerabilidade não é fraqueza, né? É a coragem em ação. Então, quando uma mulher admite que está cansada, que precisa parar, né? Ela não está sendo fraca. Aqui, frente a uma cultura, como eu citei anteriormente, né? Ela está sendo muito corajosa. E na minha experiência acompanhando mulheres em transição de carreira, em posições de liderança, o ponto de virada realmente na carreira acontece quando o corpo deixa de ser um obstáculo e passa a ser uma bússola, né? Quando ela tem essa possibilidade de integrar. Então, eu vou arriscar e vou colocar aqui que escutar o corpo é uma competência de liderança também, Denise. Olha, voltei no microfone. Você traz um tema super importante, escutar o corpo como competência. Eu não tinha pensado nisso, mas eu super concordo com você. Porque está relacionado aí, pode abranger para todos os gêneros, está relacionado com uma competência de bem-estar, né? E se você escuta, você consegue aliar isso aos resultados que a empresa tanto pede para nós, né? Para todos os colaboradores. Super apoiado, vamos baixar um decreto. Vai entrar nas habilidades de liderança, tem que entrar. Porque de anos para cá já se fala, e aí com a pandemia veio muito fortemente para a gente olhar e prestar mais atenção em coisas que antes a gente não via. Comparado a anos atrás, na década de 80 e 90, nem se falava em bem-estar. Aliás, para entrar na empresa, você tinha que deixar os seus problemas lá na porta para fora e entrar com a persona profissional, onde o mundo só está focado para o resultado. E se provou ao longo desses anos, aí, mais de 50 anos,
que isso é uma falácia, que o ser humano é um ser somado com várias áreas, e ele é composto, não dá para se separar, cada ambiente que ele entra, ele deixa lá numa caixinha guardada, e que daqui para frente eu não tenho nenhum problema. O que sim, uma vez eu estava num curso da FGV sobre neurociência, ele colocou bastante forte um exemplo que ele tinha numa aula que ele ia dar, e a mãe dele estava com alguns problemas. Então, ele falou, eu tenho duas opções, ou eu cancelo e socorro, né? Socorro não, porque eu não sei o que, vejo o que está acontecendo com a minha mãe, ou eu faço a minha aula e depois eu vou de encontro a minha mãe, saber o que aconteceu na situação. Então, eu acho que é isso, não deixar as pessoas de fora, as personas aí, a sua vida complexa, mas avaliar o que você pode fazer naquele momento para reverter uma situação e começar a dar focos no momento dentro do que a vida te pede. Mas não é deixar de ser você, mas é priorizar aonde que... Porque senão o mundo para, e o mundo não para receber a nossa dor. O mundo continua, né? E a gente precisa exercer. Mas focando isso para a mulher ela tem a sua complexidade, e eu trago no tema ciclos, como 2 ciclos diferentes, Vanessa. O ciclo da carreira dela e o ciclo hormonal do seu complexo, da sua forma de ser. E eu vejo que as empresas velam isso, não tratam sobre esse tema, e pior, acabam assumindo um custo invisível, que é o quê? Se ela não está bem, ela pode reverberar de forma negativa para a sua equipe, pode reverberar negativamente para os resultados da sua empresa, em função do que ela recebe todo mês, por exemplo, que é o ciclo menstrual, com uma carga e explosão de hormônios. E isso é como se não existisse na empresa, é como se a mulher fosse igual. E não é. Por outro lado, eu trago aí uma reflexão que é: qual é a responsabilidade da mulher em levantar essa bandeira e falar: oi, eu estou aqui com a minha complexidade. Eu acho que, meu ponto de vista, vendo o histórico da mulher na sua presença no mercado de trabalho, no seu esforço assim cansativo muitas vezes de provar que ela é capaz, que ela precisa ganhar a mesma coisa que o homem, e ainda existe essa diferença, ela acabou esquecendo que existe algumas nuances que diferencia do homem, enquanto ela estava brigando pela igualdade. Como é que você vê isso? Eu acho que, né, eu sempre gosto de lembrar, trazendo um pouco da tua fala, né, que o corpo feminino ele é cíclico, ele não é linear. Talvez fazendo aqui um pouquinho de, talvez a gente, sabe quando a gente tem aquele probleminha que a gente gosta de controlar? Talvez a gente tente tornar linear, mas não é linear, né? Ele tem fases de expansão, tem fases de foco, tem fases de introspecção, de regeneração. Talvez se a gente não tivesse tão longe também dos ciclos da natureza, que a gente vivendo em grandes centros urbanos, a gente fica muito desconectado, talvez a gente tivesse essa conexão um pouquinho mais potencializada com o nosso corpo, né? E trazendo, né, lógico, mulheres passam por ciclos e se reinventam a todo momento, porque é um se conhecer a todo momento, né? Quando tem a primeira menstruação, enfim, aquela bagunça toda da adolescência que acontece dentro da gente, quando engravida, quando tem o filho, quando chega a menopausa, enfim, são muitas fases, muitos ciclos.
e toda vez a mulher se entendendo de novo como ser, porque é um desafio, né? Um desafio muito grande. E eles são, muitas vezes, momentos que nos convidam a um outro ritmo, né? Mas que muitas vezes traz medo. No caso da menopausa e da perimenopausa, achando que é o fim da potência, afinal, é o fim né, do momento fértil da mulher, enfim. Mas, na verdade, são novas formas de energia. Acho que essa seria uma forma saudável, né, de encarar isso, né? Eu recebi um estudo essa semana da cartilha da menopausa, muito, né, já alinhando com os desafios de pós-câncer, enfim, mas com dados gerais também, que 88% das mulheres brasileiras sentem os sintomas da menopausa, mas apenas 22, olha, 88 sentem, e apenas 22% recebem orientação médica adequada. E então isso mostra que também o quanto essa informação impacta nessa forma que a gente tem de olhar para nós mesmos, né? E aqui eu falei a menopausa e a perimenopausa, mas eu acho que isso se aplica a todos esses ciclos que a gente trouxe aqui da mulher, que devem ser olhados com cuidado pela sociedade, pelas empresas e pela própria mulher, que às vezes faz isso de tentar silenciar, né? Um silêncio que causa um impacto emocional muito grande, que é difícil de ser medido, mas causa impactos muito medidos em formas de absenteísmo, de mulheres deixando o trabalho, então, que causam um impacto real na organização. Então, o quanto isso passa a ser estratégico também para o trabalho, né? Ou deveria passar a ser estratégico para o trabalho. Então, um olhar aqui, de novo, né, para essa vulnerabilidade que a gente tem trazido como um aspecto de coragem, como um grande ato de coragem, é reconhecer que o corpo está mudando e que a gente pode mudar, né? E quais são as mudanças que a gente deve fazer para acompanhar isso. Então, de novo, aqui eu acho que vem uma forma de autocompaixão, né, e uma inteligência emocional muito grande. Você sabe que você trouxe esse número e é um número bem razoável, né? 20% só dão atenção a esse período. Eu vi recentemente no BBC que 1 em cada 10 mulheres considera deixar o trabalho por causa de sintomas da menopausa. Uma vez eu escutei de uma pessoa que estava comigo, a gente estava numa relação, e depois disso, é claro, não existiu uma relação. Ele falou assim, é como se fosse babaquice o que a mulher passava todo mês da alteração hormonal, né, de humor, em função da alteração hormonal. Ele falou assim, é inadmissível para mim que a mulher não possa controlar o seu humor, a sua alteração no sistema nervoso. Por que ela tem que ficar nervosa? Ela tem que se controlar em relação a isso. Não tem ideia do que acontece. Não. Chega a ser até engraçado. E aí, eu falei, cara, cada vez mais perceber que pessoas não... Você não precisa ser expert, não precisa ser consultora como nós, mentora, não precisa trabalhar em autodesenvolvimento. Tá aí as informações para você saber o que isso representa. Assim como a gente sabe como que funciona, né, o desenvolvimento e o crescimento do homem. Agora, ignorar isso de uma forma, né, tão inadmissível, do meu ponto de vista, é provar a ignorância sobre o assunto. Mas cabe também a responsabilidade, como eu comentei no início, não é só uma responsabilidade da mulher,
mas também das empresas levarem cada vez mais esse tema. Com certeza, Denise. Inclusive, né, pegando o dado que você colocou, né, de 1 em cada 10 mulheres deixa o trabalho, eu vi uma pesquisa da Deloitte de 2023 que estima o custo global dessas saídas e ausências em 150 bilhões por ano. Então, quando a gente fala assim que isso é sim responsabilidade, isso é um olhar estratégico, né? Olhar para essas questões, para esse silenciamento provocado e o quanto isso impacta emocionalmente as mulheres e, consequentemente, as equipes, as relações dentro da organização, passa a ser estratégia da empresa, né? Não dá para silenciar mais isso. Isso, como eu disse lá, está gritando, né? Então, tem que ser olhado, e não só olhado, né? Tem que ser, ações devem ser propostas. Você sabe que eu tive num summit na última sexta-feira, conduzido pela Maria Cândida ali na Unibis, somente de menopausa. Então, o que você trouxe dessa pessoa de exemplo, né? Eu acho que a gente está cada vez tendo mais informação. Lá estavam profissionais renomados da área da ginecologia, da endocrinologia, falando sobre riscos, sobre benefícios, sobre métodos, enfim, várias empresas apresentando produtos desenvolvidos exatamente, né, adequados para essa fase da menopausa. Então, assim, o quanto se falar nisso, o quanto mais se falar, o quanto mais eventos como esse acontecerem, melhor para que essa frase que a gente deu risada aqui, mas que é extremamente violenta, né? A gente ri porque fala, nossa, como é que alguém nesse momento, né, nessa nossa realidade ainda consegue falar um negócio desse, né? Mas enfim, então assim, estimular para que eventos e informações cada vez mais aconteçam, para que essa ideia, para que esse discurso vá sendo desconstruído fortemente, né? Para que não agrida mais, né, essa população de mulheres, que é mais da metade da população mundial. Assim como você, eu participo também de vários eventos sobre esse tema, também ligado à carreira, à longevidade, que são temas que eu acho que todo mundo precisa olhar, porque todo mundo está caminhando para essa tal da longevidade, e graças a Deus que estamos vivendo mais por uma série de fatores positivos, mas nesses eventos, 99%, vou tentar ser um pouquinho mais generosa, 98% são mulheres. Então, são mulheres... Verdade. Estão lá num sentido até de sororidade, né? No sentido de querer entender, porque tem uma questão também, às vezes eu não falo, e aí quem está no mundo corporativo, eu não falo porque eu vou ser a única a falar, e a do lado está esperando que alguém fale, porque ela está sedenta para falar. Então, achar que só você está lidando com esse problema é uma falácia, né? É um erro. E, na verdade, as pessoas acabam se intimidando, as mulheres, principalmente, acabam se intimidando enquanto estão no mundo ativo, do mundo corporativo, acabam velando isso e sendo levada por esse conceito de vai passar, isso é coisa de mulher louca, ou é bobeira sua, e ela acaba sendo atropelada. Por isso que o nível de ansiedade e depressão nas mulheres é muito maior do que o dos homens. Primeiro que ela tem uma característica de cuidar, né, dela já nasce cuidando do bebezinho, porque, né, projetando aí que ela vai ter filho. E ela é o único ser que consegue gerar uma outra vida muito aí abençoada pelo universo. Mas ela tem essa coisa, e trazendo esse tema para o ciclo que eu coloquei
sobre o ciclo da carreira da mulher, ela inicialmente começa a trabalhar numa empresa, lá com seus 18, 20 anos, depois aos 30 ela começa a pensar a casar, já está se casando, né? E aí, no mundo corporativo, ela está em desenvolvimento da sua carreira, está começando a se posicionar e tendo claro aonde que ela quer chegar. Aos 50 anos, ela tem uma projeção já estabelecida, isso numa carreira, quem fez o trabalhinho certo, né, de prestar atenção na sua carreira e tal. Mas, paralelamente, aí ela tem algumas decisões também. Mas se a gente for olhar para o mundo corporativo, os grandes ciclos de ascensão profissional, que a entrada de 20 anos aos 30, aos 50 anos, está também relacionada com as mudanças do ciclo do corpo dela. Né? E ela está tão focada no sucesso, naquele sucesso que todo mundo profissional está sendo direcionado, né? Quem tem ambição, quem busca essa ascensão no corporativo, que ela acaba se esquecendo, desculpa, ela acaba se esquecendo de olhar para ela mesma, para a sua complexidade, para o seu todo, né? Para o que eu tenho que prestar atenção. Só que isso vai acontecer lá na frente, depois de 55 anos. Então, a questão que eu levanto, e já levantei no episódio anterior, é hora de parar de esperar tanto tempo para começar a falar sobre temas que eu acabo colocando debaixo do tapete. Você vê isso nas suas mentorias, na consultoria, onde você transita nas empresas? Vejo sim, Denise, e eu acho que esse silenciamento, né, que vou chamar de silenciamento, que é feito do corpo da mulher, por ela mesma, né? Ele traz uma desconexão muito grande com a potência da mulher, né, com a sua própria potência. E isso traz perda não só para ela, mas para o ambiente de trabalho como um todo, né? Porque quando a gente se desconecta da potência, a gente perde a autenticidade, perde empatia, perde criatividade. Olha só, né? Só citei 3 coisas aqui que são extremamente valorizadas no mundo do trabalho. Então, na tentativa de se esconder, acaba se igualando e perdendo coisas extremamente importantes, né? E trazendo um pouquinho da CNV aqui, ela nos lembra que todo comportamento é uma tentativa de atender a uma necessidade. Né? Então, quando a mulher se silencia, na verdade, ela está tentando se proteger do quê? Né? Talvez o pertencimento, o reconhecimento, o medo de ser rotulada, de ser julgada, né? Mas trazendo um outro elemento que a gente sabe que é importantíssimo, né? Que é a confiança, que é o que sustenta as relações humanas. E todo o trabalho em equipe não acontece sem isso. Criar esse espaço de escuta onde as pessoas podem falar, né, com mais autenticidade sobre o que se passa dentro dela, com ela, é criar esse espaço de confiança, é onde tudo começa, né? Então, se a gente... De que forma promover isso para não acontecer coisas como você trouxe, porque é difícil ser a voz única, né? Como a gente disse, é um ato de coragem isso. É se colocar vulnerável frente a uma cultura onde isso ainda não é muito bem entendido, né? Onde se espera, tem mudado, né? Mas onde se tem algumas reticências com relação a isso, né? Então, lembrando né, o autocuidado deixou de ser um luxo, né, e está sendo entendido como algo extremamente importante já pela sociedade, ainda mais depois da pandemia, né? Mas então, como é que dentro das empresas isso pode começar a ser trabalhado, né? Como é que a saúde hormonal, e parece que isso está começando, mas como é que a saúde hormonal pode ser colocada na pauta aí de diversidade e inclusão? Né? Entendendo que isso não é um favor, que isso passa a ser uma inteligência estratégica das empresas, né?
Então, só trazendo aqui dados, né, que também nessas pesquisas, enfim, que no Reino Unido, empresas como a HSBC, Tesco, já estão implementando política de apoio, por exemplo, à menopausa, trazendo flexibilidade de horários, salas de descanso, campanhas internas, porque daí você deixa de ser a voz, única voz, você tem, né, você tem uma campanha interna onde as pessoas vão se conscientizando e vão sendo informadas sobre todo um processo, e você tem grupos, né, onde você começa a se reconhecer. Isso é extremamente acolhedor e as pessoas se sentem muito apoiadas, né? O que faz com que as empresas retenham talentos. Aí a gente falou da inversão da nossa pirâmide etária, e que bom que a gente está vivendo mais, mas então a gente tem que cuidar de assuntos com mais profundidade do que a gente cuidava antes, né? Só para citar exemplos nacionais aqui também, a Natura, né, que realmente se destaca aí em vários assuntos de diversidade também, criou grupos de escuta sobre menopausa, e Santander tem promovido rodas de conversa sobre saúde feminina em carreira. Então, são essas iniciativas que vão tornando essa coragem mais fácil, né? Você deixa de ser uma voz para ser uma voz dentro de um lugar informado, de um lugar que viabiliza esse tipo de conversa. Você citou uma coisa que eu gostaria de trazer, e justamente sem combinar, a gente já está super conectado, de mulher para mulher. A gente está levantando um monte de temas aqui, um monte de aspectos, e estamos buscando as soluções também. Uma das coisas é a mulher não esperar tanto tempo para colocar isso na mesa, né? Ela ser um agente impulsionador desse contexto todo. Então, eu me atrevo a trazer aqui possibilidades de tratar esse tema, tanto por parte da mulher quanto das organizações, com mais seriedade, com mais notoriedade, né, com mais visibilidade, para deixar de ser um assunto invisível, como você colocou, que é colocar isso na pauta na cultura organizacional, como você mesmo colocou, né? Vamos colocar isso como que a empresa deixar claro para a mulher escolher se ela quer trabalhar naquela empresa ou não, mas deixar claro na cultura organizacional como que ela vê esse tema. O tema qual? Respeitando os ciclos hormonais da mulher, trazendo flexibilidade para esses períodos, vai trabalhar home office, fica mais acolhedora, né? Uhum. Salas de descanso, você trouxe aí, super acolhido, é um super tema que dá para ela desconectar e lidar com esses momentos tão turbulentos de uma forma mais isolada. Propor rodas de conversas e atividades também direcionadas para o encontro e união de vários gêneros para um mesmo tema, e colocar isso como pauta desse tema, para que as pessoas entendam que não é frescura, que não é um luxo da mulher, é um sistema, é um ciclo da vida, que fomos abençoadas, somos assim. Como diz, as empresas só existem porque a mulher está aqui, né? Porque a gente é contingente que trabalha, e a gente dá luz aos homens que trabalham também nessas organizações. Então, vamos somos cuidar provedores. Exatamente. Eles então, só estão aí porque existiu uma mulher para parir, né? Exatamente. Então, né, vamos olhar para esse público com um pouco mais de carinho, né? E a mulher se olhar também com um pouco mais de carinho, né? Isso, esse é o tema bem interessante, né? Que a mulher reflexione um pouco, reflita um pouco mais sobre esse tema e equilibre o buscar a sua posição no mercado, né? A sua ascensão profissional
mas equilibre com um olhar para ela, com todo o pacote que ela vem junto com essa busca do sucesso. Não estamos propondo para que ela deixe de buscar o que ela quer, mas que ela não deixe de lado a complexidade e a natureza que é ser mulher. Agora, um lado em sentido contrário a toda essa nossa disposição, Vanessa, como mulher, de trazer esse tema também na pauta e essa reflexão, a contramão vem nas empresas de não quererem abraçar essa problemática, encaram isso como um problema e falam, não vou mudar nada, e para isso não contrato mulheres. E aí começa um outro problema. Quer dizer, você fecha os olhos e as portas, você, empresa, fecha os olhos e as portas para esse problema, porque encara como, né, para essa questão, porque encara isso como um problema e não quer ter esse tipo de preocupação sobre ter que mudar a cultura organizacional ou propor temas que ela não faz questão. Isso é um dado que me preocupa, é um tema, né? Eu não trago em números, mas a nossa vivência demonstra bastante isso. É só ver a diferença que tem entre homens no poder executivo, né, na posição estratégica, em relação às mulheres. É só ver o número de colaboradores do gênero masculino e feminino, aí, sem desprezar a diversidade, mas colocando só do gênero masculino e feminino. Então, o desequilíbrio nas empresas é muito grande em relação a isso. E um dos fatores tem licença médica, tem problemas hormonais e vai ter filho, não vê como provedores de novos colaboradores, força de trabalho, mas vê como eu vou ficar quase um ano sem essa empregada pagando para ela. Então, isso é um tema bastante gritante que precisa, está começando a mudar, mas a passos muito lentos, né, Vanessa? Sim, sim, a gente vê uma mudança, mas passos lentos. Eu acho que a mulher ela está uma das maiorias que são minorizadas, né, infelizmente, e a gente vê como você trouxe, né, dentro dos cargos executivos da empresa, um número muito diferente entre homens e mulheres, diferenças salariais de homens e mulheres ocupando o mesmo cargo, questões que não são faladas, né, mas a gente sabe que acontece, de seleção de empresas que dão preferência a contratar homens a mulheres por causa da questão da gravidez, tudo isso. Eu acho que eu sou otimista, né? Eu acho que as coisas vão melhorar. Acho que a nossa luta, se a gente pensar aí, há não muito tempo a mulher não tinha direito a votar, a mulher era quase que tutelada pelo homem, pelas nossas leis civis. Então, a gente teve muitos, né? E eu acho que o Dia da Mulher tem que ser comemorado muito, porque as conquistas foram muito difíceis e ainda tem muito a se fazer. Então, a gente não pode esquecer, né, todas as que lutaram, todas as que lutam, porque a gente ainda está numa estrada árdua e que isso deve continuar para que essas mudanças acelerem aos poucos e essas desigualdades sejam, né, cada vez menores. Inclusive, né, acho que a gente deve bater palma para aquelas que se interessam e se promovem a cargos legislativos, a cargos políticos, porque só assim também a gente vai ter representatividade em aprovação de leis que falem sobre mulheres, que valorizem as mulheres, só assim a gente vai levar a voz a um plano de decisão aí nacional, enfim, que impacte de forma significativa a nossa sociedade. Mas eu concordo, o caminho ainda é longo, mas como eu disse, eu sou uma otimista, Denise. Eu acho que essa oportunidade, eu também, né, sou bastante otimista,
e utilizo esse canal para dar voz a esse assunto, para que se impactar uma pessoa, eu sei que essa pessoa vai reverberar para a comunidade dela. Então, eu já fico feliz e que bom que está impactando essa pessoa, essa mulher, que nós estamos aí dedicando esses episódios para a mulher nesse mês rosa, né? E esse ser tão... Eu gosto muito da música da Rita Lee, né? Um sexo frágil, né? Todo mês sangra. Então, é o forte e o fraco junto, né? Sim, não, com certeza. Bom, eu sou uma fã da Rita Lee, enfim, acho que a minha primeira fita cassete que eu ganhei aos 6 anos foi da Rita Lee. Acabei de ler a biografia que meu filho me deu de Dia das Mães, então eu sou super fã. Essa música traz muita coisa, né? Traz essa dualidade que é tão linda da mulher, né? Dessa fortaleza com uma delicadeza, né? Então, acho que a mulher não pode perder isso, né? Tem que aprender a valorizar o que ela tem de bonito, que é diferente e que está tudo bem. Né? E que está tudo bem. É isso aí. Vanessa, que prazer ter assim essa conversa tão gostosa e tão, né, direcionada ao nosso tema, enriquecedora aí para a gente. E por trazer, muito obrigada por trazer luz a esse tema que atravessa tantas vidas aí de tantas mulheres e pelo seu tempo, né, tão precioso. Nossa, esse investimento de tempo eu te agradeço, porque falar com você foi uma delícia, falar sobre nós, sobre as mulheres, sobre esse corpo que ensina tanto, né? Que ensina sobre o nosso tempo, sobre os nossos limites, sobre os nossos ritmos, sobre o que realmente importa, né? E que eu espero muito que essa conversa inspire mulheres e empresas a entenderem que corpo e carreira não estão em briga, que eles não estão de lados opostos, né? Mas que eles fazem parte de um mesmo caminho que é o de viver e de trabalhar com verdade, com autenticidade. E adorei a sua ideia de trazer isso para olhar para o corpo, a capacidade de olhar e escutar o corpo como skill comportamental da mulher. É isso, Anotado. vamos colocar lá. Adorei. Por isso que essa troca também é muito enriquecedora para a gente, para quem não conhece, a gente troca pouca informação para deixar realmente essa conversa fluindo. Eu até preparo alguma coisa para direcionar, mas quem está do outro lado aí da tela, quem está participando do programa sabe que eu não sigo nada. Então, a ideia é a gente deixar essa conversa bem fluida, porque é isso que a gente traz como essencial, todo o nosso conhecimento e o que vem no nosso coração, da nossa bagagem profissional tão rica aí, de toda a nossa experiência. Muitíssimo obrigada, mais uma vez, pela sua presença, e eu espero que esse episódio tenha tocado aí pelo menos uma mulher e que essa mulher reverbere para rodas de conversas dentro da sua empresa e dentro da sua comunidade, né, da sua vida social. Com É o nome. certeza. Que a gente tenha, sabe aquela pedrinha que a gente lança na água e a onda vai? Que seja assim. Muito Exato, obrigada. exatamente. E agora, você que acompanhou até agora o nosso episódio, muitíssimo obrigado por estar aí e que coloque cada vez mais esse assunto nas suas conversas com muito respeito, com muito acolhimento, sem deixar de lado de quem você é, do que você busca. A ideia aqui é a gente buscar e provocar uma outra forma de ver as coisas, talvez aquelas que estejam aí deixadas de lado, mas um dia vai bater na tua porta, porque o corpo silencia, mas ele acaba gritando para você prestar atenção nele. Espero que esse episódio tenha feito sentido para você
e que conscientize você cada vez mais a colocar aí este tema, a despertar você para esse tema tão valioso. Para que você que não está inscrito no canal, se inscreva para receber em primeira mão os próximos episódios. Muito obrigado, que seu dia seja maravilhoso e muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E não deixe, na verdade, esse é o meu lema, não deixe de agradecer a sua vida. Um forte abraço.